Se eu te perguntasse, qual é a maior invenção do homem? Qual seria a sua resposta? Há muitas opções. Seria o fogo, por nos dar calor, proteção e a capacidade de cozinhar nossas refeições? Ou talvez você escolheria a roda, por ser a força motriz por trás dos inícios do comércio e viagem. Embora ambas sejam excelentes escolhas, muitas vezes, quando pensamos sobre as maiores invenções da humanidade, tendemos a esquecer uma das mais importantes, o dinheiro. Mas ao contrário das outras grandes invenções do homem, o dinheiro é imaterial. Talvez seja por isso que muitas vezes não pensamos nele da mesma forma que pensamos no fogo e na roda. O dinheiro é apenas uma ideia, uma ilusão cujo valor é inexistente, determinado apenas pela importância que colocamos nele, ou pelo menos o dinheiro como o conhecemos hoje. No entanto, o fato de o dinheiro ser uma ilusão de forma alguma diminui sua importância. Antes de criarmos o dinheiro, fomos forçados a trocar bens e serviços diretamente no que chamamos de sistema de escambo. Pessoas trocando bens e serviços por outros bens e serviços em retorno. Como não havia valor arbitrário colocado nesses itens, cada troca era determinada pelo que cada parte estava disposta a desistir por algo que queriam. Era meio que um jogo. Se eu quisesse alguns de seus vegetais para o jantar, mas só criasse gado, teria que te dar um dos meus animais em troca de sacolas de vegetais. Se eu quisesse sapatos para vestir, mas só fizesse tendas, teria que te dar uma tenda inteira em troca de um par de chinelos. E imediatamente você já pode ver um dos principais problemas com este sistema de comércio. É a assimetria. Como fabricante de tendas, não há como eu não me sentir enganado tendo que trocar um espaço de vida inteiro por calçados simples. Como não havia um meio padronizado de troca, era muito difícil conseguir que duas pessoas que precisavam de coisas uma da outra chegassem a um acordo. Ter que esperar até uma dupla coincidência de desejos, onde duas pessoas precisam exatamente da coisa oposta ao mesmo tempo, também era muito difícil e ineficiente. E isso não era tudo. Nosso dinheiro não é apenas um meio de troca, também é considerado uma reserva de valor. E antes da invenção do dinheiro, algumas pessoas nunca poderiam armazenar sua riqueza sem culpa própria. Pense no agricultor que vende tomates e no homem que faz tendas. O homem que faz tendas pode criar uma vila inteira de imóveis e trocá-la com qualquer um que precise de um lugar para descansar a cabeça durante todo o ano, e ele provavelmente lucraria com isso. Mas o agricultor que vende tomates só pode trocar quando os tomates estão na temporada, e porque os tomates são bens perecíveis, ele não pode mantê-los por um longo período de tempo. Então, embora ele esteja colocando o mesmo esforço em seu negócio que o fabricante de tendas, não havia absolutamente nenhuma maneira dele permanecer rico o ano todo. Há também o problema de ter algo que apenas algumas pessoas querem. Hoje em dia, ao iniciar um negócio, muitas vezes você é aconselhado a encontrar um nicho, um pequeno grupo de pessoas que estão muito interessadas no que você tem a oferecer. Antes do dinheiro ser uma coisa, esse conselho teria te deixado sem nada para trocar. As pessoas que tinham mais eram aquelas que possuíam coisas que todos queriam, coisas como armas, peles de animais e sal. Mas então, como todos sabiam que todos queriam essas coisas, eles começaram a comprá-las mesmo que não precisassem delas naquele momento, apenas para poderem trocar mais tarde. E assim, o dinheiro-mercadoria se tornou uma coisa. As pessoas trocavam bens e serviços pelos itens mais comuns, como sal ou armas, e apenas usavam isso para trocar pelo que queriam de outra pessoa. Do sal e armas a pequenos colecionáveis como conchas e contas, a humanidade descobriu uma maneira melhor de negociar e transacionar. Em vez de trocar bens e serviços por outros bens e serviços que você pode não precisar no momento, você pode trocar seus bens e serviços por objetos arbitrários para atuar como portadores de valor, um EO, ou eu devo a você. Depois disso, você pode usar esses portadores para obter bens e serviços que realmente deseja de outra pessoa. A ideia foi brilhante. Tão brilhante que o mundo inteiro lentamente se afastou do sistema de escambo para o sistema de comércio de dinheiro. Mas ainda havia um problema com esse meio de troca. Você vê, para que o dinheiro valha alguma coisa, precisa ser escasso. Quanto mais disponível algo é, menor é seu valor implícito. Isso é economia básica. Se todos podem colocar as mãos em algo, não pode valer muito, certo? Então coisas como areia ou conchas que você poderia facilmente pegar em qualquer praia não eram realmente uma boa medida de valor.
Como resultado, por volta do ano 770 a.C., as primeiras moedas de metal foram criadas na China. Como uma espécie de homenagem, os chineses fizeram versões em miniatura das ferramentas que antes eram consideradas como moeda. Eles fizeram as moedas circulares para que fosse fácil alcançá-las nos bolsos e tirá-las sem machucar os dedos. Depois, eles fundiram as moedas em bronze. Era isso. O dinheiro finalmente valia alguma coisa. Você não podia simplesmente ir a uma praia e pegar bronze. Era escasso. Tinha valor. Neste momento, o dinheiro ainda não era uma ilusão. O valor de uma moeda era determinado pelo valor do metal de que a moeda era feita. Se você tinha uma moeda feita de 1 grama de ouro, valia 1 grama de ouro. Você poderia facilmente medir e ver por si mesmo que é, de fato, 1 grama de ouro. No entanto, reis e governantes rapidamente descobriram o poder do dinheiro. Eles perceberam que quanto mais desses pequenos metais preciosos você tinha, mais poder você poderia controlar. E assim, em 600 a.C., Aliates, rei da Lídia, criou a primeira cunhagem oficial de dinheiro. Ele criou as moedas usando uma mistura de prata e ouro e carimbou uma imagem na moeda para atuar como denominações. Agora, as pessoas podiam facilmente dizer o valor do pedaço de metal que estavam segurando simplesmente olhando para a imagem em sua face. Mas os reis do mundo queriam mais dinheiro e os metais preciosos eram caros. Para produzir mais dinheiro, eles começaram a afinar as moedas, misturando os metais mais caros com metais mais baratos. Logo, todas as moedas em circulação valiam menos do que o que a imagem em sua face dizia que valiam, e assim nasceu a ilusão do dinheiro. O valor da moeda não era mais determinado pelo valor do metal. O valor da moeda agora era simplesmente o que os governantes e o banco diziam que era. Então, uma libra esterlina britânica representava uma libra de prata esterlina. No entanto, quando o comércio internacional se tornou uma coisa, as pessoas perceberam que as moedas de metal eram pesadas demais para carregar. E assim, reis ao redor do mundo começaram a emitir certificados de IOU para o comércio à distância. Como esses pedaços de papel eram carimbados pelo rei, as pessoas confiavam em seu valor e acreditavam que poderiam usá-lo para recuperar o que quer que valesse em moedas. E isso era verdade por enquanto. À medida que mais desses certificados de IOU inundavam o mercado, as pessoas precisavam menos e menos de moedas, até que finalmente o papel valia o que acreditávamos que valia, mesmo que não o trocássemos mais por peças físicas de ouro e prata. De reis antigos a governos modernos e bancos centrais, o dinheiro permaneceu uma ilusão, apenas uma representação cujo valor é determinado pela importância que as pessoas lhe atribuem. A nota bancária mais valiosa em circulação hoje é a de 10 mil dólares de Singapura. Embora não esteja mais sendo produzida, esta única folha de papel, que vale 7.345 dólares americanos no momento, ainda é considerada como moeda legal. Então, você ainda pode usá-la para comprar coisas valiosas como casas, carros e até metais como ouro. A nota em si custa menos de 20 centavos para produzir, mas a ilusão do sistema de moeda fiduciária significa que é tão valiosa quanto 120 gramas de ouro. A ilusão do dinheiro é algo que raramente paramos para pensar, mas assim como os reis de antigamente, os governos de hoje entendem o poder do dinheiro e, como sempre, querem mais dele. Eles sabem que quanto mais desses papéis você tem, mais poder você tem. Então, o que eles fazem? Bem, eles podem simplesmente criar mais papéis do nada. Sim, se, por exemplo, o governo do Brasil quisesse 340 milhões de reais para, sei lá, talvez um jato, eles podem simplesmente imprimir o dinheiro para isso. Mas há um problema com isso, a inflação. A questão do dinheiro é que, primariamente, ele precisa ser um meio de troca para ser considerado valioso. Então, a quantidade de dinheiro em circulação precisa refletir a produção de bens e serviços que estão sendo fornecidos. Quando mais dinheiro é impresso do que há bens e serviços, tudo o mais sendo igual, os preços desses bens e serviços aumentam e o valor do próprio dinheiro cai. E assim, percebemos que o dinheiro, em todas as suas formas, desde conchas até códigos digitais, é muito mais do que papel e metal. É uma convenção fundamentada na confiança e na percepção coletiva, uma ilusão acordada que molda nosso mundo de maneiras profundas e complexas. E à medida que navegamos pela economia do dia a dia, é crucial entendermos que o verdadeiro poder
poder do dinheiro reside não apenas em possuí-lo, mas em compreender como ele funciona e como ele pode ser utilizado para moldar sociedades e futuros. Portanto, se você achou esta análise sobre o dinheiro interessante e deseja continuar explorando conceitos que desafiam a maneira como percebemos o mundo ao nosso redor, não se esqueça de se inscrever no canal. Clicando no botão de inscrição, você nos ajuda a trazer mais conteúdos como este e fica por dentro de todas as nossas atualizações. E agora, quero te convidar para algo especial. Confira o primeiro comentário fixado abaixo deste vídeo. Lá, você encontrará um link para um recurso exclusivo que te ajudará a dominar sua mente e a entender melhor as ilusões que governam nosso mundo. Não apenas o dinheiro, mas muitos outros aspectos da nossa realidade. Isso pode te equipar com as ferramentas necessárias para não apenas sobreviver, mas prosperar na complexidade do nosso sistema econômico e social. Junte-se a nós nessa jornada de descobertas e comente aqui embaixo o que você achou deste conteúdo. Seu apoio é essencial para continuarmos explorando e compartilhando conhecimentos que têm o poder de transformar. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.